Pecado é um negócio terrível. Pecado afeta diversas coisas. Eu fico olhando na Bíblia, por exemplo, quando a gente lê o Salmo 51. Quem já leu o Salmo 51? Ele é um dos salmos mais lindos da Bíblia, apesar que todo salmo. Mas o Salmo 51 é um salmo de confissão. Salmo de confissão de pecado. É um salmo de Davi, porque nem todo salmo é de Davi. Mas esse é de Davi. Quando ele recebeu a visita do profeta Natan no palácio. Por quê? Porque Davi fez um plano que para ele parecia perfeito. Mas dizem por aí que não existe ninguém perfeito. Mas na mente dele parecia que estava perfeito. Ele tinha a história disso aí, que está registrado no contexto de Salmo 51. Você tem que ler segundo livro de Samuel, capítulo 12. E ali está o contexto da história de Salmo 51. E os reis, durante o tempo que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio. Ele foi. Vai, João, vai guerrear, vou ficar por aqui. Construir um palácio novo agora, a minha nova capital, Jerusalém. Quero curtir mais meu palácio, parecia mais. Estou a fim de ir para a guerra esse ano, não. Ficou lá, ocioso. Ociosidade é perigoso. Eles dizem que a mente vazia é oficina do diabo. E ele ficou. E um dia, ou noite, não se sabe, ele andando pelos terraços do palácio, olhou embaixo e viu uma casa de alguém que era vizinho ao palácio. E lá no terraço, uma mulher resolveu fazer um banho de laje. Tomar um banho lá em cima, lá, na laje. Um banho mesmo. Show de striptease. E o Davi lá de cima viu aquela mulher nua se banhando. Já perguntou para os auxiliares quem é a mulher. É, sabe. Eles informaram, ela é filha de Eliana, mulher de Urias. Davi conhecia esse pessoal todinho, porque quando você olha os 37 valentes de Davi, lá está o Eliana, pai de Betseba, lá está o Urias, o marido de Betseba. O conselheiro de Davi no palácio era o avô de Betseba, Aitofel. Era o avô, o conselheiro pessoal dele. Era o avô dela. Ele conhecia o avô, ele conhecia o marido, ele conhecia o pai. Ele falou, manda chamar ela. E nesse manda chamar, ocorreu outro tempo. E passou alguns dias, certamente, mês, dois, uma coisa assim, ela procura, mandou uma mensagem para falar, só estou grávida. O marido estava na guerra. Na guerra que ele não foi. E ele, então, primeiro ele tenta se safar. E tenta armar uma situação. Falou, manda chamar o Urias da guerra. O exército continuou, mas o Urias veio. Falou, Urias, vai para casa, vai se alegrar, fica lá com sua mulher, tempo, só queria notícias da guerra, pode descansar, querendo, singular depois, na hora que ela aparecia, ela grávida, e fala, não, filha, isso. Mas o Urias não foi para casa. Ficou no palácio do céu, falou, não, meus companheiros estão tudo lá na guerra e eu vou ficar, e era muito justo. Foi embora. Davi falou, cadê o rei? Não, ele foi para casa. Então, Davi faz algo mais maquiavélico ainda. Ele escreve uma carta, o general Joabe, entrega e fala, Urias, você vai entregar essa carta para o general. Ele manda Urias entregar para Joabe a sentença de morte dele. O homem segundo o coração de Deus. E o dia desse.
Por isso, chegou e entregou. Joabe olhou, achou estranho. A Joabe era muito espertalhão, raposa velha. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada. A carta dizia o seguinte: ponha Urias na frente mais forte da batalha. Para e morra. Ele colocou ele de bucha de canhão na frente. E aí eles foram. Tinha um muro da cidade, eles estavam tentando escalar. Os flecheiros falaram: acho que Urias morreu. Joabe, sabendo e percebendo que a coisa não estava muito certa, mandou uma carta para Davi. Digam para Davi o seguinte, que houve um aperto de soldados aqui. Se o Davi ficar com raiva, e dizer, por que vocês foram imprudentes chegar tão perto do escuro para ser fechado? Aí você diz assim para o rei, não, morreu alguns soldados, e entre eles teu servo Urias. Quando o rei leu a carta, falou, não, fala para Joabe que isso acontece mesmo, isso é guerra. Uma guerra, morte, gente de lado, povo, é assim mesmo, que ele continue a guerra. Passado o luto, Davi casa com Batseba. É provável, a Bíblia não fala, é provável que quando o bebê nasceu, ele pode ter sido dito que era prematuro, assim. Eu sei que tudo parecia que passou batido. Estava em casa com a viúva, tinha um novo filho. E na mente dele, eu imagino que ele estava tentando se auto-enganar, dizer, não matei. Ele morreu foi pelo subir. Ele é soldado, soldados têm sujeito a morrer mesmo. Foi eu que fui lá e fiz a espada dele. E aí eu casei com ele, não tem problema, não. Tudo certo. Eu casei, porque a gente acha que casou, tem certas coisas que apagam pecados. Mas o profeta Natan fez uma visita para ele. Natan sempre estava no palácio, ele era conselheiro espiritual. Então era comum Natan chegar, dar uma palavra de Deus para ele, trazer um contemplação sobre. E nesse dia, Natan pediu uma audiência. Ele falou: hoje eu tenho um caso que preciso resolver. Ah, tudo bem, qual que é o caso? É o seguinte: havia um rico fazendeiro que tinha muito gado, muitas ovelhas. E ele tinha um empregado, servo, só tinha uma ovelhinha e que ele a tratava como filha, ao ponto de que, na hora que ele ia fazer as refeições dele, ele punha a ovelha dele pobre e compartilhava o alimento com ela. Mas vindo na cidade, vindo fazendeiro viajante, ele, em vez de matar uma de suas muitas ovelhas, cabras, vacas, ele pegou a única ovelhinha daquele pobre, que morava na fazenda, matou e deu ao viajante. Qual é a sua sentença? Isso aí foi muito interessante que o profeta. O Davi bateu ele, ficou com raiva. Mas que absurdo, que cidadão mais ruim. A minha sentença é o seguinte, profeta Natan: esse homem merece a morte. E mais, ele tem que restituir aquele outro homem 4 vezes mais. Fiquei curioso, quem que é esse homem? Aí Natan foi direto. Tu és. Davi, você achou que você fez as coisas, planejou tudo de Deus? Agora eu estou aqui para te dar uma palavra de Deus. E aí a palavra foi de arrepiar. Assim diz o Senhor. Você era ninguém. Você era nada. Você era a esquerda para todo mundo, até para sua família. Deus falou: te tirei da manada das ovelhas e te pus como príncipe de Israel e te dei até a morte dos seus filhos. Mas você pegou a mulher de Urias e matou ele com a espada do Salvador. Aí Davi lança isso. Tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí ele revela como é que está a alma dele.
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Quer dizer que o pecado estava tão mal aqui, ele tinha perdido a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. No Salmo 38, ele fala que enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos parecem que estavam apodrecendo. Crie em mim, Deus, um coração reto. Põe em mim um espírito inabalável. Ele lembrou de Saul. E Saul, quando pecou, Deus retirou o seu espírito dele. Teve o espírito mau. Lembrou? Ele que tocava com Saul, mas o espírito mau. Ele lembrou, meu Deus, não me lances fora da tua presença. E não retires de mim o teu espírito. Aí Natan falou para ele, Deus perdoou o teu pecado. Transpassou o teu pecado da forma corrigida. Não morrerás. Primeira sentença que você deu, para você mesmo, sem saber que era você não vai morrer. Mas o seu pecado está perdoado. Mas as consequências do seu pecado é assim que tem que ter. A partir de agora, a espada, você usou espada contra o homem inocente. A espada não se aparta mais da tua casa. Esse filho que você teve pensando, tá bom? E aí, ele falou, lembra que ele falou que tinha que restituir para Deus? Ele, não sei que é aqui. Primeiro morreu o bebê. Ele orou, jejuou, não adiantou nada. Ele disse que ele orava, jejuava, fazia vigília, o bebê adoeceu e morreu. O primeiro. Depois, um dos filhos dele, o primogênito, o herdeiro do trono, Amon, estupra a própria lei contra Amon. O outro meio-irmão dele, Absalão, toma as dores do irmão e mata Amon. Segunda morte. O Absalão, depois, tenta tomar o trono de Davi. Dá um golpe de Estado. Faz uma guerra. É uma guerra civil entre o exército de Davi. E sabe quem que era o conselheiro de Ahitofel? De Absalão? Ahitofel. E lembra quem que era o Ahitofel? O avô de Betseba. Certamente ficou por aqui com Davi. E se rebelou com o outro lado. Queria a morte de Davi. Fez plano para Absalão. Nossa, se você fizer isso, você mata Davi. E aí Davi mandou um conselheiro para aconselhar Absalão também, só que dele, espião. E a hora que Ahitofel deu um conselho, que era que ia matar o Davi, ia escrever, o outro, o Zai, deu um outro conselho contra. E Deus mudou e fez Absalão seguir o conselho de Uzai, onde Ahitofel. Quando ele viu que o conselho de Uzai era para salvar Davi, ele então se enforcou. Então. E Absalão perdeu a guerra, saiu fugindo, e Davi falou, por favor, vocês tenham cuidado com o mancebo Absalão. É meu filho. Ele contou para mim, é meu filho. Eu perdi 2. Aí Joabe não teve piedade. A Absalão ficou preso pelos cabelos do lugar, ele pegou 3 lanças e transpassou o coração de Absalão. Terceira morte. Quando Davi estava velhinho, já indicou a Salomão como seu rei. Um outro filho dele se levanta contra a decisão de Davi, querendo o trono, Adonias. Tenta, mas não consegue. Davi consegue entronizar Salomão. Mas pouco antes de morrer, o Adonias apronta um outro. E Salomão manda matar Adonias. 4 vezes. As consequências do pecado sempre são terríveis.